à tarde aqui, depois das 3. Aí quem puder vir para ajudar a montar, e a gente fica aqui até umas 10 horas da noite. E desmontar era no sábado, depois das 2 horas, tá? Lembrando também do trabalho das marmitas, quem quiser fazer parte, deixar o nome na recepção, sempre aos domingos, deixar o nome lá com a Silvinha, que é a Malu do Baucho com contato, ou para fazer o alimento ou para entregar. Graças a Deus tem 20 pessoas, né, Malu? Esse mês tá bom. Tá bom, né? Tá dando certo. Então é isso. Eu vou fazer agora a leitura. Nós vamos ter reiki também esse mês, né? Nós vamos ter o reiki esse Dia mês. 23. Dia 23. Depois a gente divulga melhor, tá? E quem quiser entrar no grupo da casa, é só colocar, pegar lá o meu telefone que eu adiciono, tá? Aqui também tem. Aí tem, né? Então, o capítulo do Evangelho está no livro de Mateus, no capítulo 10. Não julgueis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os mesmos na sua própria casa. Ouvindo Jesus dizer que não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, parece estranho, né? Parece uma moral estranha que não combina com Jesus. Né? A questão que está em jogo é o seguinte: todo texto tem um contexto. Por isso a gente não deve ler os livros sagrados sem contextualizar, sem tentar entender a linguagem, a tradição, os costumes, a maneira como as pessoas se comunicavam, né? Por que tinha que ser essa forma, né? A, B ou C, se aquilo estava ajustado aos padrões da época, a gente não tem como saber. Mas a gente não vai se deter nisso, porque, óbvio, Jesus não estava falando de violência quando ele disse que ia trazer a espada. A mesma coisa que a gente pegar o Bhagavad Gita, em que Krishna fala para Arjuna, na colina, diante do exército dos familiares dele, que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que lutar, que ele tinha que matar aquele exército inimigo. E Arjuna não queria, né? Porque, na verdade, nem Krishna, nem Jesus estavam falando desse tipo de luta, dessa natureza de luta. Jesus é uma pessoa extremamente pacífica. Né? No momento em que Pedro se juntou a eles para numa ceia e colocou a espada sobre a mesa, Jesus falou: Pedrinho, banhinho essa espada. Porque quem lança a mão da espada perecerá. Então, quando Pedro também cortou a orelha do soldado do servo, né? Do servo judeu que foi prender Jesus. Jesus colou a orelha de novo desse servo, chamado Malco, né, se não me engano. Está no Evangelho de Marcos o nome dele. Os outros não têm esse nome. E ele disse também que embanhasse a sua espada. Então, Jesus sempre resolveu os problemas de forma pacífica, através do perdão, da compreensão, da aceitação, do não julgamento. Ele pregava, inclusive, isso, porque Jesus veio trazer a lei do amor. Jesus não veio trazer a lei da violência. Jesus já entendia que o amor é a solução mais poderosa para tudo. E isso ele demonstrou através de muitos exemplos.
para que ficasse registrado nos anais da história que nós também temos que aprender a usar o amor para resolver os nossos problemas. Porque o amor, de fato, ele resolve. Não importa qual seja o seu problema, se você colocar amor, ele deixa de existir. Porque o problema, ele só existe porque tem um componente ali de revolta, de raiva, de não aceitação, de incompreensão. E aí você coloca amor, você coloca compreensão, perdão, você coloca tolerância, você coloca todos esses elementos, eles vêm junto. E aí, automaticamente, aquilo que estava carregado de importância, de ódio dentro de você, se dissolve. Quando Jesus fala, perdoai os nossos pecados, perdoai aqueles perdoai aqueles que nos ofendem, assim como nós nos perdoamos aqueles que nos ofendem, né? Nos tem ofendido. Mais ou menos isso que está no... Quando ele ensina o Pai Nosso, ele estava falando do perdão como instrumento. Do quê? De solução para tudo isso. E o perdão não é nada mais, nada menos do que o próprio amor em ação. O próprio amor sendo usado como um ingrediente transformador de algo problemático que existe dentro da gente. Algo que não faz parte do nosso bem maior. Algo que está criando problemas de saúde, problemas de desenvolvimento de todo tipo, espiritual, emocional, até problemas relacionados à nossa falta de prosperidade, nossa falta de integração com o mundo, a nossa falta de paz, de equilíbrio. Tudo isso está relacionado à falta de amor, à falta de perdão. E se a gente olha para tudo aquilo que está dentro da gente, nos angustiando, nos incomodando, a gente vai perceber que tudo isso está relacionado a uma falta de perdão. E o outro que a gente precisa perdoar existe dentro da gente, vivo, lembrando a gente o tempo todo das coisas ruins que ele nos provocou e que a gente precisa entregar a essa entidade presente no nosso ser um sentimento diferente, um sentimento de compreensão, de entendimento, de perdão. A nós mesmos, pelos erros que cometemos, erros que fazem parte de um processo natural de desenvolvimento da nossa natureza. Porque, gente, entenda, parece bobo o que eu vou dizer, mas ninguém é capaz de fazer o mal. E aí todo mundo vai falar, mas como? Há pessoas que fazem o mal, sim. Não, elas não fazem o mal. Elas fazem o que sabem fazer no estágio de consciência que estão, resolvendo os problemas da maneira que elas julgam ser o melhor. Então não é que elas fazem o mal, elas agem de acordo com o seu nível de consciência. Se nós somos atraídos a experiências com essas pessoas, é porque nós precisamos passar por isso. Faz parte do nosso karma, faz parte do nosso projeto de vida, faz parte das experiências que nós temos que experimentar para o nosso desenvolvimento pleno do nosso ser. Nós temos que ser provocados pela vida para desenvolver a capacidade de amar, de aceitar, de compreender, de perdoar, de não problematizar. Isso só é possível através de experiências assim. Então, aqueles que nós chamamos de nossos inimigos, na verdade, eles são instrumentos, canais, que são colocados no nosso caminho justamente para provocar isso. Então, onde está o mal? Se a gente acreditar que mal existe, Deus é mal, porque Ele que criou tudo. É a nossa mente que constrói a ideia do mal, que constrói a ideia do certo, do errado, que constrói a ideia do pecado. Tudo isso é construção mental. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do ser humano.
Nós fomos construindo através dos nossos conceitos, valores, tradições e doutrinas, as quais nós fomos sendo doutrinados ao longo das nossas existências, essas ideias, essas convicções. E Jesus desconstruiu tudo isso. Quando ele diz, não julgueis para não serdes julgados, isso tem que dizer muito mais do que diz para cada um de vocês. Isso tem que ser muito mais profundo do que parece ser. Isso tem que estar carregado de significado, de importância e de profundidade. Porque nós passamos a vida julgando. E não é só julgando o outro. Tudo a gente julga, tudo a gente analisa. Mas tudo bem, eu fugi um pouco do texto. Jesus dizia, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ok. Então vamos imaginar que ele não está falando de violência, de nós nos armarmos contra o outro. Aí ele prossegue dizendo que veio trazer a divisão dentro dos lares. Que o pai não ia se entender com o filho, o irmão não ia se entender com o irmão, porque havia uma divisão. É isso que Jesus veio trazer. Então. Uma espada que simboliza o quê? Uma divisão. Que divisão é essa? A divisão entre aqueles que ouviram as suas palavras, aqueles que foram tocados por essas palavras e resolveram experimentar no palco da existência, né, ações na direção desses ensinamentos. Aqueles que perceberam que o que Jesus dizia faz muito sentido, foram tocados e transformados. E aqueles que não. Aqueles que preferem continuar pensando da mesma maneira, acreditando nas mesmas coisas, achando tudo aquilo que Jesus disse uma tolice, impossível, que perdão não se deve perdoar nada, e que não se deve deixar de apedrejar uma pessoa. Tem que apedrejar, porque onde já se viu, a pessoa cometeu adultério, e que, enfim, e que nós temos que julgar todo mundo, e que tem que levar no juízo, as coisas têm que ser resolvidas dentro das leis tradicionais de Moisés, e assim por diante. Há aqueles que ficaram refratários aos seus padrões, conservando aquela mesma mente, né, aquele mesmo pensamento, e presos àquilo. E aí, vamos supor que dentro de uma casa um irmão é tocado por esse sentimento, por essa nova perspectiva de vida que Jesus oferece. E o outro não. Como é que o outro vai agir com ele? Veja aí, virou um beato. Imagina se viu. As coisas que ele está dizendo, a maneira como ele está se comportando, né? Bobo. Isso cria o quê? Conflito, separação, distanciamento. As pessoas começam a experimentar um distanciamento, porque ninguém quer conviver com pessoas que não pensam como ela. Já perceberam isso? A gente quer estar sempre, considera os melhores amigos aqueles que são como nós, que pensam como a gente. A gente acha inteligente as pessoas que dizem o quê? Aquilo que a gente quer ouvir. Aquilo que a gente acredita. Então eu não quero ouvir a opinião do Cláudio. Eu quero ouvir a minha opinião na boca do Cláudio. Se ele disser aquilo que eu acredito, o Cláudio é inteligente. O Cláudio é uma pessoa, eu gosto de estar com o Cláudio. Porque ele não ofereceu nenhum contraditório. Ele não desconstruiu a minha maneira de pensar. Ele só validou. Ele só reforçou. Ele fez com que eu continuasse sendo o mesmo idiota que eu sempre fui. Conviver com o Cláudio me transformou no idiota, portanto. Preciso romper com ele. Então é isso, gente. A gente procura esse tipo de validação. A gente procura fora o que já existe dentro da gente.
Esse é o problema. A gente se afasta de quem diz o contrário, de quem oferece uma nova visão de mundo. É aquela velha história do mito da caverna, que está na República de Platão. Platão conta a história do mito da caverna, de que havia pessoas no fundo de uma caverna acorrentadas. E elas viviam de frente para uma parede. E a única visão que elas podiam ter é justamente do movimento que tinha de sombras naquela parede. E essas sombras eram nada mais, nada menos do que a reprodução do movimento que existia fora da caverna. Então passava uma mulher com uma criança e eles viam a sombra. Ela passou hoje aqui. Olha só, estão de mão dadas de novo. Estou vendo aquele senhor. A vida deles, acorrentados na escuridão da caverna, aquela era a realidade deles. E a gente acaba se acostumando com qualquer realidade. A gente se ajusta àquilo que a vida nos impõe. Se ela te manda para um presídio para você passar 20 anos, no primeiro ano você sofre, no segundo você sofre, no terceiro ano. Depois você se acostuma. A vida ali naquele presídio, está tudo ok. Né? Você começa a se ajustar, conviver com as pessoas, conhecer cada um, conhecer as regras, saber como se comunicar, transformar cada vez de uma forma aquele ambiente em algo cada vez mais confortável para você sabe? Quem assistiu aquele filme Um Sonho de Liberdade? Lindíssimo, né? Quem não assistiu, assista. Porque mostra isso. Uma pessoa que passou 40 anos presa dentro de um ambiente onde ela estava perfeitamente ajustada, né? Onde ela sabia para onde ir, ela relaxa. Eu só tenho que fazer isso, ou obedecer aquele outro, e o horário para isso, horário para aquilo, ficar aqui, ficar lá, posso falar isso, não posso aquilo. Tá. Com 40 anos, amigo, aquilo vira sua vida. Sua vida não é outra coisa. Você está completamente condicionado. Aí você tira a pessoa da liberdade para ela. E no filme foi curioso, que deram a liberdade para um senhor, já velhinho. Passou a vida inteira na prisão. E ele vai trabalhar de caixa do supermercado, e ele fica parado assim, hora que não tem mais nada para fazer. E a caixa falou, o senhor pode andar por aí, fazer outra coisa. Você me autoriza? Estava acostumado, né? Ele não se adaptou a essa liberdade de novo. O que ele fez? Se enforcou. Na verdade, vida para ele é aquilo. Então, assim, nós nos condicionamos, nós nos acomodamos com as nossas crenças, com a nossa visão de mundo, com a nossa forma de reagir, de se posicionar, os pensamentos que nós temos, as crenças, o nosso sistema de crença que nos guia é esse. Ok, eu não vou mudar, eu me sinto bem assim, tá bom. Mas aí vem Jesus propondo algo completamente disruptivo, novo. Aí você olha para aquilo e fala, não, vou deixar tudo isso que eu penso, todo esse meu padrão de existência que está pronto aqui, que eu estou ajustado a ele, e criou uma zona de conforto para mim, para entrar nesse mundo, não. Esse cara é louco. Então, há aqueles que resistem à mudança, porque se apegam a padrões, ao comportamento, à visão que eles têm, as próprias crenças, a maneira como ele age, reage, se comporta, enfim, ao meio que ele vive, as pessoas com as quais ele convive, a maneira de selecionar quem presta e quem não presta, de seguir o seu, né? Seguir sua cartilha de vida, de existência. Tem pessoas que se acomodam com isso e não estão dispostas a mudar.
Isso significa o quê? Apego. Estão apegadas a tudo isso. E aí começa o problema, porque o apego é o maior obstáculo que nós temos se nós quisermos desenvolver nossa consciência, se nós quisermos subir esse degrau e alcançar um estado de consciência e de luz maior, nós vamos ter que nos desapegar. Desapegar de tudo aquilo que nós nos apegamos. Por quê? Porque nós nos apegamos às coisas acreditando que podemos possuí-las eternamente, que serão nossas. Só que nós não entendemos que essas coisas são impermanentes, são transitórias, pelo amor de Deus. Buda vivia uma vida de rei, tinha tudo, o mundo aos pés dele. Ele largou, mas ele tinha um vazio muito grande. Ele sentia que faltava algo. Ele abandonou tudo aquilo e foi para debaixo de uma árvore meditar. Ficou anos debaixo dessa árvore meditando em busca de respostas, para entender a origem do sofrimento. E ele começou a perceber o quê? Que tudo no mundo, toda a nossa experiência, é uma experiência impermanente. Que tudo aparece e desaparece com o tempo. Tudo, o corpo ele nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre. De todo mundo. O corpo ele vai se renovando. A cada 6 anos você tem um corpo novo. Chega uma hora que ele não se renova mais. Ele começa só a perder células. Você entra num estado de... Enfim, até os órgãos falirem e você ser obrigado a deixar esse corpo. Ele não atende mais, porque ele é impermanente como tudo. Então, nós nos agarramos ao corpo, nós nos agarramos às pessoas, nós nos agarramos a um companheiro, a um filho, a um amigo, a isso, aquilo. A gente não sabe, não consegue entender que tudo isso é impermanente. Que é só esse apego. O sofrimento, então, ele descobriu que com isso, ele descobriu a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é as pessoas não entenderem que tudo é impermanente e se apegarem às coisas. E por estarem apegadas, elas sofrem quando perdem. O sofrimento é sobre perder alguma coisa a qual você está agarrado. Sejam pessoas que você planejou, que seria maravilhoso viver com ela, seja um filho, enfim, que você perdeu, seja uma meta que você estabeleceu e não alcançou, seja um negócio, um plano que você criou e que não deu certo. É sempre sobre isso. O sofrimento é sempre sobre você não conseguir se livrar daquilo que você está apegado. Agora, quando você se desapega, você se liberta. Não existe libertação do sofrimento sem desapego. Por isso, Buda chamava isso de dukkha. D-U-K-K-A. Dukkha. Ele não usava a palavra sofrimento. Dukkha é isso. Dukkha é o apego que a gente desenvolve às coisas transitórias, impermanentes, que nós temos dificuldade de nos... Essa é a origem do sofrimento, portanto, de Buda. E a falta daquilo que a gente julga ser imprescindível para a nossa felicidade provoca em nós o quê? Desejos. Então, são 2 elementos do nosso mundo interior que a gente precisa entender, que não são aliados, são adversários do nosso bem maior, que é o apego e os desejos. Então, nas 4 nobres verdades de Buda, ele deixa isso bem claro. O sofrimento existe, ok? O sofrimento tem uma fonte, e a fonte desse sofrimento é o apego e os desejos. Então, para você aceitar as proposições de Jesus, você vai ter que se desapegar de muita coisa. E isso, à primeira vista, parece algo difícil. Mas à medida que você vai se desapegando, é que você vai construindo dentro de você uma identidade
com as proposições de Jesus, que você vai entendendo o que é viver em paz, o que é viver equilibrado, o que é viver ter uma mente tranquila, o que é conseguir dormir, o que é ter saúde, o que é ter equilíbrio. Todas essas coisas estão... A gente só consegue alcançar quando a gente nos livra do homem velho que existe dentro da gente. Existem pessoas que querem se livrar desse homem velho. São aquelas que estão dispostas a ouvir a palavra de Jesus, né? E mudar. E existem aqueles que não querem. Querem continuar agarrados, apegados a tudo aquilo que ela considera essencial para ela. Então, o problema acaba sendo essa ignorância, essa falta de entendimento do que é bom para si mesmo. Nós sofremos por ignorância. Então é isso, gente. Ou não mais